Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Economia para Você, especial na Band News TV e na rádio Band News FM. Hoje eu vou falar com você de uma empresa que revolucionou o delivery de comida no Brasil, vem impulsionando o PIB e a geração de emprego no país. Meu convidado é o CEO do iFood, Diego Barreto. Diego, prazer te receber, muito obrigada pela entrevista. Obrigado pelo convite. Diego, comentei aí que revolucionou o delivery de comida, mas hoje o iFood é bem mais do que isso, é um ecossistema, né? Explica pra gente o que é hoje a empresa. Exato. O iFood ele nasceu, num conceito inicial de aproximar o restaurante do consumidor. E assim a gente começa a jornada 13 anos atrás. O próximo passo disso foi criar uma logística onde a gente permite os entregadores entrarem na plataforma para poder também prestar esse serviço de entrega de comida. Ao longo do tempo, o que a gente construiu como 2 grandes ativos? Esse tráfego monstruoso que a gente passou a trazer para dentro do aplicativo, estamos falando de 55 milhões de brasileiros que ativamente compram dentro do iFood, e essa proximidade dos entregadores com essa dinâmica que existe na relação do consumidor com o restaurante. Esses 2 elementos permitiram a gente, num primeiro momento, evoluir as categorias. Então hoje já tem um volume de representatividade no iFood, o supermercado, o atacado, a farmácia, o cosmético, o pet shop. E aí, à medida que a gente trouxe essas outras adjacências, a frequência do consumidor aumentou muito e a gente passou a entender demais esse consumidor. O passo natural foi descer para o offline, descer para o salão. Então o iFood hoje está num processo de expansão muito acelerado de ferramentas de salão que melhoram gestão, mas mais do que isso, permitem geração de tráfego no salão. Então aquele mesmo tráfego que um dia eu passei a gerar no ambiente online, eu agora começo a gerar num ambiente offline. E aí eu vou fechando esse ecossistema, me utilizando de novos modelos de negócio para transformar essas relações em relações mais fortes. Então, 2 exemplos aqui. Um é a nossa empresa de vale refeição e vale alimentação, que é o iFood Benefício, que basicamente ela aumenta ainda mais essa relação do consumidor com o restaurante, com o supermercado. E do outro lado, a nossa fintech, né. Pra você ter uma ideia, hoje o iFood empresta hoje, já mais de R$ 1 bilhão em carteira. Uma fintech que cresce mensalmente, com uma boa rentabilidade e que vai permitindo agora a expansão dos nossos parceiros a partir de crédito. Então esse ecossistema começa a ficar cada vez maior, cada vez mais robusto. E, Diego, é interessante você trazer para a gente essa visão do que é a tecnologia, né? Porque a gente pode imaginar que é apenas uma ferramenta de entrega, né? Eu quero comprar uma comida, quero comprar um remédio, vou entrar no aplicativo, alguém vai pegar e entregar para mim. Mas o que você está trazendo é muito mais do que isso. E o quanto que você diria hoje que a tecnologia, a inteligência artificial, principalmente, que se fala tanto hoje na economia mundial, o quanto que ela hoje ela tem de possibilidade de transformação mesmo, que é difícil a gente entender na prática o quanto que ela é revolucionária, Ah, né. olha, eu posso te garantir que sem ter criado a capacidade de desenvolver tecnologia proprietária e criar os modelos proprietários de inteligência artificial, o iFood não seria hoje 20% do que ele é. E o motivo é muito simples. A forma como tudo isso que eu te contei é feita hoje, ela era completamente inexistente 5, 6, 7, 8 anos atrás. E ela só existe hoje porque a gente ganhou essa capacidade de construir tecnologia, construir decisões a partir de inteligência artificial. Para isso não ficar muito só no conceito, eu vou te dar 2 ou 3 exemplos para ficar mais claro aqui para você. Então, o primeiro exemplo interessante que é, hoje a gente dá crédito para restaurante, como eu já mencionei, né. Vocês também têm um serviço financeiro. Isso. Então, talvez quando você olhe isso de fora, você diga: "Bom, é um banco, tá ali dando crédito". O ponto é, a minha concessão de crédito, ela é 100% calcada em indicadores operacionais e não indicadores financeiros. Quando você vai mundo afora e olha para bancos, o que você está olhando é indicador financeiro. Pô, esse cara tem quanto no caixa, ele tem uma propensão, ele já teve dívida no passado, não teve, ele já deixou de pagar ou não deixou. O que eu olho não é isso. O meu modelo de crédito, que é baseado num algoritmo construído internamente, ele olha para a capacidade operacional. Então, ele entende o que os restaurantes estão fazendo sob uma ótica de cancelamento de pedido, sob uma ótica de número de turnos que ele vai operando a mais ao longo do tempo, sob uma ótica da visão do consumidor dele, sob uma ótica do entregador, sob várias óticas. E essa modelagem, ela olha e me diz: ó, esse restaurante ele tem uma propensão a ser sustentável
operacionalmente falando, e portanto ele vai ter mais cliente, e portanto ele vai ter capacidade de pagamento, versus aqueles que não têm isso. Eu só consigo ter isso porque eu tenho, o dado, e 2, eu desenvolvi um algoritmo internamente. Se eu não tivesse tido isso, na prática eu teria uma commodity. Sim. Eu teria dados financeiros que você poderia ter, o banco do lado poderia ter, no final a gente estaria fazendo a mesma coisa. Então, esse é um bom exemplo do como a gente só conseguiu chegar onde a gente está por causa disso. É impressionante. Eu vou te dar um outro exemplo. Hoje o iFood é uma grande plataforma de ads. Ou seja, os restaurantes hoje usam essa plataforma do iFood hoje para poder se posicionar na frente de um consumidor que ele nunca teve, ou que já teve e não volta mais lá, ou que já está, mas que ele pode aumentar a frequência ainda naquele perfil de consumidor. Essa lógica que a gente criou aqui, que envolve tanto a construção de uma plataforma proprietária, quanto de um modelo de inteligência artificial que conjuga muito bem o interesse do restaurante com o interesse do consumidor, ela hoje é muito poderosa, ela é muito relevante na empresa e ela compete com um Google, com um Instagram, um Facebook, um WhatsApp. Então, você imagina, se eu não tivesse construído tecnologia proprietária, na prática esse restaurante hoje estaria fazendo nos mesmos canais tradicionais que ele fazia nos últimos 10, 15 anos. E aí eu volto para o ponto da importância de construir tecnologia proprietária. Você pode usar a tecnologia de terceiro? Óbvio que você pode. Só que quanto mais você usa tecnologia de terceiro, mais você está comoditizado. Por quê? Porque todo mundo pode usar. Então, a lógica para nós de construir uma empresa que é uma empresa de tecnologia, e é assim que a gente se vê, a gente tem 6 mil pessoas hoje trabalhando no iFood, mais de 3 mil pessoas são engenheiros ou cientistas de dados. Mudou o perfil, né? Total. Hoje o que a gente faz dentro de casa é inovar a partir de tecnologia. E se eu não refazer esse processo de inovação e de reconstrução de lógicas e de processos, na prática a empresa para no tempo. Então é assim que a gente olha para esse tema. É impressionante, porque é uma oportunidade enorme de fazer o que na economia sempre foi muito difícil, que foi juntar quem quer vender com quem quer comprar, quem quer emprego com quem quer oferecer. Então a tecnologia fez algo que era a coisa mais difícil, contribuindo para uma queda brutal da taxa de desemprego e de fato vocês são muito importantes nesses indicadores econômicos. Eu sei que vocês fizeram um levantamento do impacto que o iFood tem hoje na economia brasileira. Que números que você É, pode destacar eu para gente? tenho, acho que vários números para te contar sobre isso, e isso de novo, acho que você está coberta de razão, ele parte do fato que a gente constrói tecnologia proprietária. Então, acho que o primeiro ponto o iFood hoje ele já contribui na cadeia com 0,5% do PIB brasileiro. E quando a gente faz a comparação dos restaurantes que estão no iFood versus os restaurantes que não estão no iFood, a gente acha 2 números super interessantes. O primeiro deles é, o restaurante que está no iFood, ele contrata mais pessoas ao longo do tempo do que o restaurante que não está. E te explico já o motivo. E o segundo é, os restaurantes que estão no iFood, eles pagam um salário médio maior do que os restaurantes que não estão. Eu te explico o motivo também. O que o iFood construiu via tecnologia? A possibilidade de você, que é um comerciante pequeno, que está ali na esquina, que te vende um pastel, que te vende uma tapioca, de expandir seu negócio. Então, historicamente, uma pessoa dessa, ela abria ali o pastel dela, falava: "Cara, eu não vou conseguir ir muito longe, porque eu não tenho crédito para expandir, eu não tenho capital de giro, enfim, eu vou vender aqui, vou fazer o meu dinheiro e tá tudo certo". Ou seja, você mata a esperança da pessoa. O que o iFood faz na prática é que ele traz 2 dinâmicas. Uma primeira ele diz: "Ó, se os consumidores estão gostando, expanda, mas você não precisa expandir fisicamente". Ou seja, se você aumenta o seu raio de atuação, você deixou de precisar do capital de giro para construir uma nova unidade, comprar um novo freezer, contratar pessoas, pintar um ambiente. Você ganha essa oportunidade de expandir com menos investimento. E o segundo, você reduz risco. E esse é o grande ponto que muita gente não percebe. Uma pessoa no passado, ela olhava lá para a poupança dela e falava: "Poxa, eu tenho 100 mil reais. Será que eu abro uma nova unidade? Pô, se não der certo, eu perco minha poupança". Uhum. Quando você faz essa expansão virtual, na prática o que você está fazendo é deixando a pessoa mensurar o risco. Pô, como é que os clientes de 5 a 10 quilômetros estão reagindo? Pô, eles estão gostando, eles estão voltando, a recorrência está aumentando, a frequência está subindo, as avaliações são boas. Poxa, então eu posso pegar os meus 100 mil reais e investir na expansão no próximo bairro, porque eu estou mais seguro. Então, quando eu te digo que
esses restaurantes, eles aumentam a quantidade de pessoas, é por causa desse efeito. E o segundo é, por que ele ganha essa perspectiva de se eu melhorar, eu vou ter oportunidade de expandir, o que que ele começa a fazer? Ele começa a melhorar a mão de obra dele. Ele começa a treinar mais a mão de obra ou trazer pessoas mais qualificadas, porque ele ganha essa perspectiva de se melhoro, eu expando. Por isso você explica a questão salarial. Então, o que que a gente fez? A gente basicamente criou um chaveamento que todas as vezes que você passa o seu cartão ou digita o seu celular, e isso tá já na minha base no aplicativo, porque você é uma das 55 milhões de consumidoras no meu, na minha plataforma online, eu consigo trazer essa informação, obviamente respeitando a sua privacidade, respeitando tudo isso, e dizer para o comerciante: olha, ela pede muito no online, mora aqui perto, mas não vem aqui com frequência. Então, o que você deveria era trabalhar para fazer ela vir mais aqui. Gosta de pizza portuguesa, que é a minha preferida. Exato. Então, poxa, ao invés de mandar um Qual é cupom a sua para ela, preferida? Eu já fiquei curiosa. a minha pizza preferida é mussarela. Mozzarella. E aí eu falo, poxa, ao invés de mandar um cupom no online, que ela já está habituada, manda no offline e aumenta o tráfego aqui e habitua ela, vir aqui, porque ela gosta de você. Então, olha que interessante esse casamento de tecnologia proprietária com dados, com aumento de tráfego para um comerciante que é carente desse tipo de ferramenta para poder sonhar com algo maior. É demais. E o principal o principal empreendedor do iFood, ele é o pequeno? Ele é 80% dos restaurantes 80? do iFood, 80% dos restaurantes do iFood, eles são pequenos. A gente às vezes tem essa visão das grandes redes, e é Sim. natural porque elas são muito fortes, marcas muito fortes, mas na prática, a grande movimentação, a grande transação que acontece dentro do iFood, ela vem dos pequenos restaurantes. Só imaginar que a pessoa tem, como você falou do pastel, ele só tinha possibilidade de vender o pastel quem passava ali na frente da pastelaria. Agora você tem um mundo de possibilidades, né. Total. Então isso faz completamente, né, muda a dinâmica de crescimento, a possibilidade de crescer. Sem dúvida. E ó, a gente tá falando aqui do restaurante, mas se eu vou, por exemplo, para pet shop, esse número então é maior ainda. A grandíssima maioria dos pet shops que transacionam na plataforma são pequenos. Esse número chega a 90, 95%. É um número robusto. Claro. Quando a gente vai para a farmácia, ele cai um pouco, porque o setor de farmácia ele já está um pouco mais concentrado, né? Concentrado no bom sentido da Sim, palavra. já está grande, né. Exatamente. Então, mas isso para dizer que essa lógica não se aplica só ao restaurante, ela se aplica a toda a cadeia que hoje já está presente dentro do iFood. E o que que é o alimento mais pedido? O alimento mais as 3 principais categorias dentro do iFood são, primeiro, lanche, depois, pizza, em terceiro lugar vem a marmita barra comida brasileira, essa comida bem brasileira, arroz, feijão e carne. Então essa é uma categoria que ela não era um top 3 até pouco tempo atrás, ela hoje já é, e ela tá subindo. Ela provavelmente vai subir para um top 2 aí daqui a 2 anos. A gente tem aqui na Sala Digital, que é uma parceria da Band com o Google, o que que as pessoas mais buscam no Google. E a gente viu que a busca pelo iFood é 9 vezes maior aí nos últimos 5 anos em relação a outros serviços de delivery. É muito maior, é impressionante como o iFood hoje virou uma potência. Quando você pensa em delivery, a primeira coisa que vem na cabeça do brasileiro é o iFood. Exato. Um crescimento forte aí nos últimos anos. Exato. Acho que tem alguns pontos importantes aqui. Eu acho que tem o primeiro a gente trabalhou muito forte, a gente foi muito, muito, muito focado, né. Você volta lá em 2018 e 2019, todo mundo dizia assim: "Não, é sobre expandir, novas categorias, super app e etcétera". A nossa estratégia ela foi diferente, o que a gente disse foi: "Eu vou fazer só restaurante, e é assim que a gente falava internamente, até eu ter o melhor serviço do mundo". Em 2020 a gente olhou para os números e disse: "Eu estou confiante nisso". Então o nosso benchmark, né, a nossa referência, ela é ser o melhor do mundo, não é ser o melhor do Brasil. Quando a gente chegou nisso, a gente disse: "Agora eu estou pronto para migrar". Por que que isso é importante? Porque isso explica em grande medida esse número. Porque o nosso serviço, ele é um serviço muito difícil. Se você pede um livro e ele atrasa um dia, isso não mexeu a sua vida. Ainda que fosse para o seu filho, para ele ler para a escola, no limite, você liga para uma mãe, para um pai e fala: "Você me empresta depois que seu filho terminar, só para o meu ler rapidinho, eu te devolvo, amanhã chega o meu?". Você contorna situações. Hum. Na comida você não contorna. Sim. Na comida, se você não chega o que você pediu, você tem um programa na sequência. Se ela não chegou, então eu preciso ter um serviço muito bom. E ele tem que ser muito diferente. Então a gente focou muito nisso. Segundo ponto, construção de marca.
a gente foi muito consistente em construção de marca. Seja usando mídia offline, seja usando o que a gente chama de marketing performance nas redes sociais, seja o que significa ter poucos atributos para comunicar e dar muito consistência, a gente fez o brasileiro se acostumar. Vamos saber a outra busca aqui também, do Google, que tem a ver com cupom. Quando você pensa em iFood, cupom é o que o pessoal mais busca. E os outros cupons, eles estão abaixo também É. da pesquisa em relação a outras marcas. Ou seja, as pessoas querem pagar menos, obviamente, né, não quer É. pagar, taxa de entrega, que é um desconto na comida, porque tá caro também comer fora, né. Eu diria assim, o cupom eu acho que tem algumas facetas. Acho que a primeira eh, as empresas descobriram que trabalhar com cupom é uma forma inteligente de criar hábito, né. Então esse é um primeiro elemento. E por isso, várias empresas, como você está vendo aqui, elas aprenderam a fazer isso. Por que que o iFood aparece em primeiro lugar? Por uma razão muito simples. A diferença do iFood de todas as demais categorias é que a frequência no iFood ela é muito alta. Você come 90 vezes por mês, mas talvez você vá ao shopping 4, 5, você vá ao supermercado 4, 5, você vá à farmácia 4. Então, a oportunidade que eu tenho de te entender e especificar essa experiência, ela é muito maior aqui do que nos outros lugares. Como ao longo do tempo a gente conseguiu basicamente atingir toda a base, porque quando eu falo de 55 milhões de brasileiros, na prática esse número é próximo de 80, porque tem casas que é ou o marido ou a mulher, a esposa que pede, ou o filho ou os pais, mas ele pede para um conjunto maior de pessoas. Então, quando eu consigo entender isso no tempo muito bem, com uma frequência muito alta, o que que eu consigo fazer? Eu consigo especificar muito bem. Quando eu especifico muito bem, quem que ganha com isso? O restaurante. Uma coisa é você falar: "Tá aqui um cupom". Outra coisa é eu falar: "Esse cupom deveria ser para ela e não para ele", porque é com ela que no final eu vou conseguir atingir o objetivo do restaurante. Qual é o objetivo do restaurante? É fazer você vê-lo, gostar, se acostumar e voltar. Eu não quero só que você use o cupom, porque senão você não volta, e aí para o restaurante isso não faz sentido. E aí de novo a gente volta para inteligência artificial, volta para entender localmente o comportamento das pessoas. Rio de Janeiro, uma cidade de muito prédio, uma cidade de muito prédio que não tem nem tem necessariamente uma estrutura de recebimento de um entregador. Prédios muito antigos, em especial nos bairros mais adensados. Quando você vai para Brasília, é uma lógica diferente. São Paulo é uma lógica diferente. Então, quando eu consigo especificar isso muito, o que que eu consigo no final? Fazer o restaurante ter retorno. Fazer com que ele olhe e diga: "Olha, investi numa pessoa e essa pessoa continua aqui ao longo do tempo". Quando ele descobre isso, ele aumenta o volume que ele dá, porque ele sabe que ele vai crescer. E é isso que fecha a minha relação. E por fim, eu no final não vendo commodity, né, e eu não falo commodity no sentido pejorativo, mas quando você pensa no hambúrguer que você gosta, ele não está disponível em todos os restaurantes. Quando você pensa na pizza que você gosta, não são todas as pizzarias, todas vendem pizza de Tem um valor agregado, né. é específico. É, especial. Exato. Então é isso que me permite fazer essa dinâmica do cupom ela ser muito boa para o cliente e ao mesmo tempo para o restaurante. Por isso ele, na jornada, ele vai cada vez investindo mais para crescer mais. Agora para crescer mais, a gente tem que ter dinheiro no bolso, né, tá como eu falei, tá caro comer fora de casa, a inflação tá pesando, principalmente a chamada inflação de serviços. Comer fora de casa Ah, é um dos serviços que tá caro, enfim, ou pedir ou comer. Como é que você, tá vendo primeiro essa questão da inflação, alta de juros, né, perspectiva macro, e o que que vocês têm feito também para tentar baratear esse processo do custo da alimentação? né. Bom, eu acho que primeiro assim, a gente não pode negar, a inflação de serviço ela é uma inflação que se destaca, né, tem se destacado, e a inflação de alimentos, ela tem algumas subidas e descidas, mas no final essa média é uma média para cima, infelizmente. A gente imaginava muito lá no passado que isso tinha um efeito de guerra da Ucrânia, em razão especial de toda a questão de fertilizantes e como isso pode encarecer no custo final, mas a realidade é que isso de alguma forma se normalizou, as cadeias de valor se organizaram e a gente não viu o efeito reverso, né, de redução. Sim. Isso é um problema, temos que aceitar isso e ponto final. Eh, Como é que a gente tem trabalhado isso? Tem trabalhado isso de algumas formas. A primeira é, a inflação existe, mas existem opções para que você faça substituição. E aí volta para a lógica da transparência que uma plataforma traz. Quando você pensa fisicamente, você fala: "Onde é que eu vou? Eu vou aqui num raio de 2 quilômetros da minha casa andando". Você tem medo dos restaurantes.
Quando você pensa na plataforma, na prática você ganha Sim. milhares de restaurantes que te permite, então, organizar melhor a sua decisão. Então, a plataforma ela já traz ferramentas que te permite organizar melhor isso e tentar eliminar parte da inflação que existe quando você faz uma escolha mais bem informada. Claro. Esse é um E primeiro aumenta a elemento. competição, né. Exato. Tem um segundo elemento aqui, que é a gente tem trabalhado muito na cadeia de valor para tentar reduzir o custo de operar do restaurante. Esse efeito ele ainda não é tão grande quanto eu queria, mas ele já existe. Então, quando a gente foi para o offline, para o salão do restaurante, e comecei a levar ferramentas de gestão, o que eu estou reduzindo é o custo de operar. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente tem feito é levar o totem, né? Então, ou seja, você pode crescer, não necessariamente dependendo da mesma proporção de mão de obras, porque você consegue reduzir isso. Uma segunda é a tomada de pedido via WhatsApp, que reduz mais ainda o custo, e por aí vai. No momento em que eu reduzo o custo de operação do restaurante, ele pode tomar essa decisão, então, de repassar parte disso para o custo da comida, para poder ser mais competitivo. No limite, eu já estou trabalhando numa iniciativa que é de trazer a comida direto do campo ou da indústria diretamente pro restaurante. Sim, aí você vai eliminando intermediários. Exatamente. Então, a gente já tem um trabalho nisso, ele não é ainda suficiente para eu dizer: "Estou resolvendo esse problema", mas a gente começa a ver alguns sinais. Ele é complexo, eu não consigo escalar ele de um dia para o outro, mas eu começo a construir uma estrutura que vai me permitir. E por último, crédito. Por que que o crédito é tão importante? O restaurante, ele vive, em especial o pequeno, ele vive numa lógica em que ele tem que vender hoje, receber e ir correr amanhã num atacado para poder fazer a compra do insumo, e isso não é eficiente. No dia que eu trago uma linha de crédito que permite ele trabalhar isso melhor, na prática eu estou fazendo é reduzindo custo, nesse caso o custo de capital de giro. Então, esses elementos todos é a forma como a gente está tentando construir a redução do custo. A gente já encontra dentro do iFood a possibilidade de redução que vai de 5 a 8%. Nessa capacidade tanto de achar restaurantes que são mais competitivos, quanto de substituição. E isso, em grande medida, explica aquele crescimento, por exemplo, da marmita barra comida brasileira, que é o brasileiro exatamente encontrando essas opções e, portanto, essa categoria tem subido bastante. Diego, eu queria que você pudesse a gente falou aí de trabalho, né, emprego, tem a discussão também dos direitos trabalhistas, eu sei que você está bastante envolvido em Brasília também com Uhum. as negociações, em que pé anda essa discussão? Tá. Eu vou quebrar ela em 3 partes, né. Acho que tem uma parte de como ela é vista, tem uma parte, no legislativo/executivo e tem uma parte do judiciário. Na parte como ela é vista, a gente continua em todas as pesquisas feitas pelo iFood e de forma independente por institutos, com uma visão muito positiva. Os entregadores, de forma geral, dizem: "Eu quero a minha total flexibilidade, eu não quero os elementos da CLT sob a ótica da habitualidade, horário de entrar, horário de sair, subordinação e etc". Eu vou tentar explicar isso de forma prática. De forma prática, a pessoa que eventualmente trabalha na sua casa, como uma doméstica, ela provavelmente não leva os filhos à creche, porque ela tem que chegar cedo porque você tem algum arranjo de horário com ela. Para uma pessoa que trabalha com essa flexibilidade, ela diz: "Eu vou levar meu filho na creche e depois que eu levar, eu aperto o botão e começo a estar disponível para trabalhar". Esse é um exemplo de como isso impacta a vida das pessoas e por isso elas querem isso. Então, isso é uma coisa. Depois tem um segundo elemento, que é a discussão que existe no grupo de trabalho, junto ao executivo e no Congresso. Essa discussão, ela evolui em vários pontos. Eu ressalto aqui o ponto de que o projeto de lei já diz: eu, governo, vou propor a não CLT para essa relação. Então, esse já é um bom avanço. Qual é o avanço que falta ali? Só falta um avanço ali, que é o da previdência. Só. Eu estou disposto a pagar uma contribuição muito maior que a do entregador. O entregador não está disposto a pagar, mas isso é importante para ele, a gente precisa convencer ele de que no futuro isso tem um valor para ele. Só qual é o problema? Da forma como a previdência foi desenhada, só 5% dos entregadores se beneficiam dela. Porque Porque a trabalha poucas horas? Exato. A grande maioria dos entregadores trabalha menos de 90, a grandíssima maioria trabalha menos de 90 horas por É mês. mais um bico, né? 3 horas por dia é um complemento de renda. Ele chegou no final do mês, precisa pagar a conta de energia, faltou R$ 50, ele faz umas horinhas ali, paga e pronto. Entendi. Então, o modelo de previdência atual, que existe, não é atual, o mais comum, Hum. ele não se aplica aqui. Na hora que a gente resolver isso aqui, aí eu acho que existe um bom consenso entre todo mundo e isso vai avançar. O terceiro ponto são as discussões da justiça. A jurimetria mostra que a grande maioria das vezes os aplicativos têm ganho de causa.
Quando a gente sobe isso pro STF, as causas que já foram votadas lá, todas elas foram a favor dos aplicativos. Então, o caminho, a direção vai bem. O que eu só terminaria dizendo? Do nosso lado, a gente é a favor da regulação, a gente é a favor da autonomia, a gente é a favor de ter um piso que é superior ao salário mínimo, do ponto de vista de hora trabalhada, a gente é a favor em pagar os custos da moto, da bicicleta, e a gente é a favor de uma previdência onde a gente contribua com a grande maioria dessa contribuição, mas ela precisa ser, no final, atingida, ela tem que atingir 100% dos entregadores. Ô Diego, queria para finalizar te pedir uma perspectiva para 2025 e um conselho aí para empreendedor, que o brasileiro é empreendedor e precisa de um ânimo aí com essa perspectiva mais difícil para 2025, né? Acho que tem 2 lados de uma moeda aqui. Tem um Brasil que nesse momento está olhando uma inflação um pouco maior, o aumento de taxa de juros que inclusive aconteceu recentemente, e tem mudanças geopolíticas que nos trazem incertezas, não está claro o efeito isso no Brasil. Então tem esse lado ruim da moeda. Qual é o lado bom da moeda? O lado bom da moeda é que o país está crescendo, e é inegável, estão aí os números. Que o Brasil tem uma taxa de desemprego muito baixa, é inegável, está aí os números. E tem uma massa salarial subindo, é inegável, está aí os números. E isso ajuda demais para a gente passar essa fase de corrigir a questão da Selic, corrigir a questão da inflação. Então tem esses 2 lados da moeda. O que eu trago como mensagem para o empreendedor? Quem ao longo do tempo se desenvolve, quem ao longo do tempo chega onde nunca imaginou, é aquele que olha para o mesmo problema de uma forma diferente. E a gente volta lá para o começo das suas perguntas. Tecnologia proprietária, como é que a gente consegue usar todos esses elementos que estão aí para poder reconstruir a forma de fazer? Talvez, de novo, isso fique muito pouco palpável. Vamos lembrar uma coisa, quem que era a sua referência de varejo há 20 anos atrás? Não é mais a mesma empresa que é hoje. Quem era a sua referência de comida, da forma de pedir comida há 20 anos atrás? Não é mais. Quem era a referência de banco para você? Não são mais as mesmas referências. Então, ou seja, essas pessoas que mudaram as referências são as pessoas que falaram, peraí, vamos pensar o mesmo problema de uma forma diferente? É isso que a gente tem que fazer. E assim a gente faz o empreendedorismo nesse país crescer e a gente conseguir gerar mais renda, mais emprego e a gente conseguir mudar a estrutura socioeconômica desse país. É bom demais te ouvir, Diego, uma liderança com uma cabeça moderna, Obrigado. né, que não vem defender subsídio, proteção. Tem 2 livros, o Diego, para você poder acompanhar aí um pouco mais do que o Diego pensa, A Nova Economia e O Cientista e o Executivo. Exato. Esse é meu lado acadêmico. Opa, bom demais. Diego, prazer enorme. Já se convido para voltar, porque tem muita coisa e tomara que você traga boas novas aí para 2025. Valeu Obrigada demais. pela Obrigado. entrevista. Obrigada a você por estar aqui comigo no Economia para Você. A gente se vê no próximo. Tchau. Você ouviu Economia para Você, na Band News FM.